Boa noite! Sejam todos bem-vindos para o nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Franco. Estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o sétimo livro, que se intitula Trilhas da Libertação. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e nos reunimos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Inicialmente, queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que irão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça, logo após o estudo. Nosso estudo ao vivo, então por volta de 21h30. E quem está aqui assistindo, né, sendo esse livro a primeira vez, lá nesse canal, nós temos a playlist dos outros livros. É só clicar lá, direto no canal, e pega na playlist, já tem 10 livros lá que a gente já estudou. Então, nós pedimos que se inscrevam no canal, ative o sininho, e se gostarem, curta os vídeos para que o estudo possa ser divulgado para outros, né? Que é assim que funciona esse caso do YouTube. Quanto mais a pessoa curte e ativa o sininho, aí aparece para outras pessoas que gostam do mesmo assunto. Bom, agora peço que todos desliguem seus microfones para que nós possamos fazer nossa oração de início dos trabalhos. Vamos elevar nossos pensamentos na direção de nosso Pai e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, pedindo que a paz de Jesus e o amor de Jesus estejam conosco. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio, que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração de teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos começar, tem bastante texto. Eu até comentei sobre colocar alguma coisa do assunto do tema do curso, do tema do capítulo anterior, mas eu vou depois acrescentar para vocês, sem falar aqui, porque. Não, peraí, que eu botei o arquivo errado, gente. Coisas ao vivo é assim mesmo, peraí. Deixa eu dar uma coisa. Botei o arquivo, é outro arquivo. Isso é outro estudo já. Tem que botar esse aqui, que é o estudo 3 e o capítulo é Perspectivas Novas. Então, agora, terminando lá a conversa lá com o doutor José Carneiro, o Petitinga e o Miranda, ele fala sempre nós, né? Ele sempre fala que se chama de nós, ele fala, Petitinga e nós arrumávamos para sair, quando o benfeitor aproximou-se cordial. Depois que fui apresentado, já que ambos conheciam-se há muito tempo, ele indagou-me generoso. O amigo tem interesse no estudo das obsessões? Atrai-lhe o assunto? E o Miranda falou que sim, respondi sem jeito. Interesso-me muito por esta epidêmica alienação que avassala o mundo moderno. E aí o Petitinga, compreendendo a natural timidez que o Miranda diz que tem, né? O Petitinga completou. O nosso Miranda, desde quando se encontrava reencarnado, dedicou-se à prática da desobsessão e ao estudo dessa afecção espiritual. Desde que aqui chegou, há quase 50 anos. Então, não sei se vocês lembram que no primeiro dia do estudo, no primeiro estudo eu falei que eu falar que era quase 50 anos e ele desencarnou em 1942. Ou seja, nós estamos aqui nesse livro antes de 1992, porque ele não tinha feito 50 anos ainda, certo? Então, ele fala que o Miranda está lá, que chegou a quase 50 anos, prossegue nas suas pesquisas e vem, de quando em quando, escrevendo para a Terra. Tanto que esse já é o sétimo livro da série de Obsessão, né? Qual um repórter desencarnado, que busca informar e esclarecer os companheiros da experiência carnal, a fim de adverti-los e orientá-los sobre o tema, desdobrando os ensinamentos e instruções do emérito codificador do Espiritismo a esse respeito. Aí o Zé Carneiro fala: assim sendo, teria muito prazer em convidá-lo a participar conosco de algumas atividades dessa natureza, a iniciar-se amanhã à noite. Somos também estudiosos da alienação por obsessão, buscando penetrar a sua profundidade e multiplicidade de aspectos,
que nos facultam os mais amplos e variados enfoques. Que me diz a respeito? E a Miranda responde que confesso que me será de inestimável e providencial valia, se puder participar de atividades e pesquisas dessa natureza, embora reconheça os meus limites intelectuais e técnicos diante dessa enfermidade. Aí o doutor Zé Carneiro fala: muito bem, avisá-lo-ei com alguma antecedência qual a hora da partida, a fim de realizarmos a excursão à Terra com o objetivo específico de examinarmos o problema. Então, eles estão lá no plano espiritual, né, onde eles estão estudando. Lembra que logo no começo mostrei para você até um anfiteatro lá no meio da natureza. Eles estavam lá assistindo a palestra e agora ele fala que eles vão fazer uma excursão aqui para a crosta terrestre, para examinar o problema. E aí, despedindo-se com amabilidade, deixou-nos a agradável expectativa do próximo encontro para o trabalho. E aí o Miranda fala que não podendo acalmar o júbilo espontâneo, comentei com o amigo Petitinga. A experiência e o trato com os enfermos espirituais têm me demonstrado que a interferência psíquica de umas criaturas sobre as outras, desencarnadas ou não, é responsável pela quase totalidade dos males que as afligem, dentro, naturalmente, das injunções kármicas de cada qual. A ação mental de um agente sobre outro indivíduo, se este não possui defesas e resistências específicas, termina por perturbar o campo perispiritual, abrindo brechas para a instalação de várias doenças ou a absorção de vibrações negativas, gerando lamentáveis dependências. Aí estão as ocorrências dos prazeres sexuais, dos amores descontrolados, em que um dos parceiros mantém a vampirização da vitalidade emocional do outro, ou ambos se exploram reciprocamente, tombando em exaustão, no entanto, permanecendo insatisfeitos. A emissão da onda mental invejosa, cobiçosa, inamistosa prende o emitente ao receptor, transformando-se em uma forma não menos cruel de obsessão. O agente não consegue desvincular-se da vítima, e esta, aturdida ou enferma, desequilibrada ou desvitalizada, não consegue recompor a paisagem íntima, nem a orgânica de bem-estar, alegria e saúde. Então, esse seria o que ele está comentando aí, que eu botei de observação, que é uma obsessão de encarnado para encarnado, que essas emissões mentais de paixão doentia, ciúme, inveja, desejo de poder, orgulho, ódio, isso ocorre também, aí no caso que foi citado acima, de encarnado para encarnado. Agora ele vai falar de outro jeito, de outro exemplo. Quantos desencarnados abundam vinculados uns aos outros, em deplorável parasitose psíquica, a alongar-se por longos períodos de infelicidade? Quantos desencarnados que, sofrendo as exigências mentais dos amores e desafetos terrenos, que continuam direcionando seus pensamentos com altas cargas de tensões negativas sobre eles, incapazes de libertar-se, tornam-se-lhes vítimas desprotegidas, padecendo atrozmente, sem conforto íntimo nem esperança, atormentados pelos apelos que recebem e não podem atender, bem como pelos ódios que os envenenam. Escritores e artistas que optaram pela obscenidade, pela violência, por estimular as paixões vis, tornam-se escravizados aos que se lhes sintonizam e gostam das suas obras, revivendo os clichês mentais que eles compuseram na Terra e agora tornam-se-lhes fonte de tormentos inimagináveis. Expressões de amor egoísta e possessivo por parte dos encarnados resultam em fixação mental, retendo aqueles que desencarnaram as recordações terrestres. Essas emissões mentais constantes de dor, revolta, rebeldia, remorso e desequilíbrio terminam por imantar o recém-desencarnado aos que ficaram na Terra, não lhe permitindo alcançar o equilíbrio de que carece para enfrentar a nova situação, a situação de desencarnado. Esse, então, seriam exemplos de obsessão de encarnado para desencarnado, que ele acabou de comentar aqui. Aí, continuando, Miranda fala: ainda consideremos a técnica dos espíritos obsessores mais impiedosos, que se utilizam de intermediários, que são intermediários desencarnados,
para suas cruéis reivindicações, controlando-os mentalmente e induzindo-os a agressões aos viajores carnais, que seria a obsessão de desencarnado para desencarnado. E aí ele diz, e aí considerando isso também, e teremos um elenco expressivo de obsessões que excedem o quadro tradicional da perturbação mais conhecida e trabalhada, que é a de um desencarnado sobre outro reencarnado. Então, olha os tipos que a gente, né, conhece, né? Encarnado com encarnado, desencarnado com encarnado, encarnado para desencarnado, e o que se fala mais é aqui, desencarnado para um reencarnado. Então, esse que a gente acha que tem mais, não, deve estar espalhado por todo. Ele fala que tem um elenco expressivo dessas tipos de obsessões. Aqui tem uma lembrança, assim, uma observação que nós já estudamos esse livro, Nos Bastidores da Obsessão. Tem um relato de ações produzidas por um chefe, né, de lá, do chefe dos, que ele chamava até de. Agora eu esqueci o nome. Eles falavam que eles eram um grupo, que tinha um grupo dos 12, e ele fazia parte do grupo dos 12. E esse 12 que tinha chefia, né? E os chefões lá da maldade tinham, que faziam parte de outro grupo de 10. Então, assim, é tudo comandado, as falanges, né? Esse se chamava Dr. Teofrasto, que era um mago que morreu na época de 1400, 1500, estava até quando começou o livro, era na época de por volta de 1930 e pouco, porque o Miranda ainda estava encarnado, e aí ele conta essa história. E a história de que ele comandava falanges de espíritos obsidiados sob seu domínio contra os espíritos encarnados. Justiceiro é o nome do grupo que tem lá no André Luiz. Esse grupo aqui é outro, um outro nome. A Bia me mandou aqui, mas não é Justiceiro, não. Depois eu lembro. Mas tinha um anfiteatro que ele comandava lá, ele julgava as pessoas. Então ele era o chefão e comandava falanges de outros espíritos que estavam desencarnados, que estavam também presos a ele e que iam contra os espíritos encarnados. Então o Miranda coloca aqui que certamente outros aspectos existem, sutis, aguardando análise, penetração, terapia correspondente. Então agora vamos dar uma relembrada aqui antes de passar para o nosso final aqui dessa parte. Eu dividi o capítulo, é pequeno, mas dividi para a gente poder, né, fazer como sempre, trazer as referências. Primeiro, uma lembrança sobre obsessão. Nós já que estamos estudando desde a pandemia, já várias vezes aparece esse assunto, mas não custa a gente estar sempre reforçando. No Livro dos Espíritos nós temos a pergunta 459, que Kardec pergunta: os espíritos exercem influência em nossos pensamentos, em nossos atos? E a maioria de nós já sabe que a resposta é muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de corriqueiro, comum é que são que eles vos dirigem. Eles estão sempre influenciando. E na Revista Espírita de outubro de 1858 também, Kardec coloca que estamos incessantemente cercados por uma multidão de espíritos que são invisíveis aos nossos olhos materiais, mas nem por isso deixam de estar no espaço, ao redor de nós, ao nosso lado, espiando nossas ações, lendo os nossos pensamentos, uns para nos fazerem o bem, outros para nos induzirem ao mal. De variedades de obsessão. Tem o resumo que a gente já fez também, de acordo com o livro do Miranda, que logo nos primeiros livros ele faz lá um estudo enorme sobre obsessão. Então, basicamente obsessão simples, que é a parasitose comum em quase todas as criaturas. Por quê? Porque todos nós somos sensíveis à influência do espírito. A gente tá ali, a gente às vezes recebe um pensamento que não é nosso, todo mundo tem essa sensibilidade, por isso que Kardec fala que todos são médiuns, mas o médium ostensivo mesmo, que é aquele que é considerado médium, né? Nos estudos e todas as atividades, esses não são todos, mas o médium em geral, a gente perceber, porque na verdade é aquele que sente a influência, né, de um espírito, isso seria médium. E aqui a obsessão simples pode começar em qualquer criatura, é uma parasitose comum. Começa da seguinte maneira: primeiro, recepção da ideia perturbadora. A mente recebe o impulso da ideia, registra a interferência e, conforme a sua vontade ou as suas más tendências, suas más inclinações que a gente tem lá, né? As nossas más tendências que estão guardadas no espírito, que a gente não tem noção, conscientemente a gente não tem noção.
Então, de acordo com a nossa vontade, a gente aceita ou não a sugestão perturbadora. Então, começa com um pensamento. Sendo aceita a indução, forma-se uma tomada para ligação com o desencarnado em regime de intercâmbio psíquico. Então aí começa com aqueles mesmos que têm o mesmo gosto, né? Quem gosta de beber, aí tem um outro desencarnado que fica junto, aquele que tem outros vícios, e com todos os tipos de vícios, então, já tem aquilo aí já para atraindo, né? Um imã que já atrai. Pensamentos negativos, aí a pessoa também está atraindo. Pessimistas, tristes, depressivos, você atrai quem está naquela sintonia, aquela vibração, você fecha a sintonia. Então começa assim. Aí o intercâmbio mental, que é a segunda, vamos dizer, segunda fase, é que a ideia infeliz agora ficou fixada. E aí o pensamento encaminha para o monoideísmo. O que que é isso? É a mesma ideia. A pessoa começa a ter a mesma ideia, pensar o tempo todo naquilo. Se ela está com uma tristeza, ou com uma mágoa, um ressentimento, ela começa a pensar naquilo toda hora. Pronto, tá abrindo a brecha. Já começou aceitando a ideia aqui, né? Uma mágoa que teve, alguém ficou, é isso mesmo, né? Fulano não presta, começa colocando as coisas, a pessoa vai aceitando, aí vai ficando com a ideia fixa, surge aqui a terceira fase, que acontecem os reflexos da interferência. Então vão começar a surgir as síndromes de inquietação, reações intempestivas, atitudes inusitadas, comportamento ambivalente, tem hora que a pessoa está em equilíbrio, outra hora está em distúrbio, está em depressão, está em excitação, então é aquela hora que a pessoa muda o comportamento. Primeiro que mudou o pensamento, né? Agora muda o comportamento, o jeito de ser. A gente começa a achar, ih, está tendo alguma interferência com esse irmão que a gente está vendo, né? Um outro tipo de obsessão, que é por fascinação, começa praticamente também com o início lá de quê? Daquela aquela assimilação do pensamento. Então, a partir da instalação da tomada para o intercâmbio psíquico, a pessoa deixa ele ligado, esperando encaixar a tomada, a mente do encarnado assimila a indução telepática, as atitudes e formas de ser do seu hóspede. Então, o, o desencarnado começa a atuar pelo encarnado, porque ele vai ali começar a pensar como ele, né? Vai ter algumas atitudes, por isso que tem hora que está com atitude de raiva, porque aquele desencarnado está com ódio, alguma coisa. Então ela vai assimilando, o encarnado vai assimilando essas atitudes, pensamento, e o hospedeiro, que é o encarnado, entra em desequilíbrio e perturbação mental. E a terceira, que também é dizem que dizem não, né? Que é considerado o próprio Kardec, Ivone Pereira, ela também coloca lá que a pior obsessão é a por fascinação, porque a pessoa não percebe e ela pensa que não tem nada, e aí que ela não vai, e não tem ninguém que convença essa pessoa que ela está com obsessão, e aí pronto, é pior ainda, né? Já a subjugação vai ser assim, tipo, não tem como ninguém falar que não tá. O livro dos médiuns, no item 240 vai falar que a subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir contra a sua vontade. O paciente fica sob um verdadeiro jugo, domínio, por isso que é subjugação, subjugar, dominar pela força, sujeitar, forçar, obrigar, possuir, escravidar. Isso tudo significa subjugar. Então, a subjugação, o encarnado fica sob domínio daquele espírito, nosso irmão doente, né? A obsessão por subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, na moral, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensatas. É aquele lance, a pessoa pensa que não está acontecendo nada, está iludido. E no segundo caso, que é a corporal, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários, podendo levar aos mais ridículos atos. Aí nós vamos ver aqui que até o próprio Petitinga vai comentar um caso que Kardec conta. Bom, no livro Nas Fronteiras da Loucura, fala, apesar da origem da subjugação serem, as origens, né, serem as faltas morais do enfermo e a ação de uma entidade desencarnada, as causas predisponentes e preponderantes variam de acordo com cada pessoa.
Então, vai, lógico, cada um sempre vai, é de acordo com a pessoa. Por isso que eu falei, é de acordo com as tendências que a gente tem. Cada espírito tem uma, com as suas mais inclinações. A obsessão, ela só fecha do quem está sendo, aqui no caso, encarnado, ou aquele que está sendo obsediado, só ele que atrai. Então, ele tem alguma coisa para fechar ali a tomada, o plug junto com a tomada. No painel das obsessões, à medida que se agrava o quadro da interferência, a vontade do hospedeiro perde os contatos de comando pessoal, na razão direta em que o invasor assume a governança. É mais grave quando se trata de espírito mais lúcido. Então, o espírito que é obsessor, quando ele é lúcido, tem técnica de obsessão, né? E é lúcido também intelectualmente, inteligente e tudo. Ele vai se assenhorando dos centros cerebrais, manipulando com habilidade os dispositivos mentais e físicos do alienado. Então aí fica mais sério ainda. No livro Tesouros Libertadores, Joana de Anjos de Valdo, capítulo 14, o pensamento, ela vai dizer que, sem qualquer dúvida, o pensamento se exterioriza através dos veículos da mente, que é atributo do espírito. Sempre lembrando que a mente está no espírito. Então, o que a gente pensa está no espírito, não é nenhuma secreção de cérebro. Cérebro está no corpo físico e o cérebro não pensa. O pensamento é portador de uma carga de energia que o qualifica simultaneamente como positivo e negativo. Então, pensamento positivo e pensamento negativo. Interferindo nos relacionamentos humanos conforme as faixas vibratórias em que se expandem. Então, Joana continua falando. Aqueles que são de natureza doentia, pessimista, rancorosa, tanto quanto prejudicam quem o cultiva, quanto produz ressonância perniciosa na pessoa contra a qual é dirigido. Então, você está sendo responsável porque você está fazendo mal para você mesmo e criando para fazer mal ao próximo. Muitas experiências de laboratório têm comprovado seu efeito avassalador sobre plantas, animais, crianças e pessoas outras fragilizadas física e emocionalmente. O inverso é igualmente verdadeiro, então o pensamento também, ao contrário, é verdadeiro. Quando, por exemplo, uma euforia, um bem-estar, um vigor assalta o indivíduo que recebe os influxos mentais de afetos, de respeito, de gratidão. Também acontece mesmo com as plantas e os animais, que deixam eles mais vivais, porque são amados e são enriquecidos pelas incessantes ondas de simpatia e ternura daqueles que os hospedam no coração e cuidam, né? Então o inverso também é verdadeiro. Então eu vou ter observação aqui, porque nós sabemos, e muita gente já conhece isso, tem um livro chamado Mensagens da Água para uma Vida Saudável, escrito pelo japonês Masaru Emoto, publicado em 1999. E ele provou, ele escreveu e provou através de fotos a influência do meio, dos sentimentos das palavras sobre as moléculas de água. Então ali ele vai ensinar, depois da pesquisa foi extensiva com várias experiências, ele ensina que a água reflete a emoção das pessoas como um espelho. Sentimentos como raiva, ansiedade, medo e ressentimento distorcem de forma feia a molécula da água e registram nossa energia de matéria negativa, de maneira negativa. Então, a mesma coisa acontece se você fizer pensamentos bons. Vai afetar a molécula, também ele constatou que afetava a molécula da água e mostrava ela sempre linda. Eu vou mandar para vocês, depois que terminar o estudo, o link, que é esse aqui, que mostra essa experiência, mostra as fotos e tudo. Porque ele lembra que 70% do nosso corpo e 93% do nosso cérebro são formados de água. Então, se a gente se afeta se a água que está na água, em qualquer lugar que tiver, ela se afeta, imagina os pensamentos para cima de nós. Então, nós aqui pensando com bons pensamentos, também vamos nos afetar. E os pensamentos felizes vão fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, se a gente se protege, a gente também melhora a nossa saúde. Aí eu mando depois o link já do vídeo do YouTube. Continuando, Miranda vai falar que muitos distúrbios. Não, agora eu não sei, não, é a Joana que está falando aqui. Não, agora é. Ih, agora eu me perdi. Espera um minutinho. É a continuação daqui da Joana de Anjos, do capítulo 14, que eu entrei com a observação e me perdi. Bom, aí continuando a Joana. Muitos distúrbios de comportamento psicológico procedem da aceitação de sintonia do paciente com pensamentos odientos,
invejosos, perseguidores, carregados de ódio, da inveja, do despeito. Ao agasalhar essas descargas que lhes são direcionadas pelos infelizes, as pessoas terminam por sentir os efeitos danosos no seu conjunto vibratório, danificando-o. Se por acaso a vítima dá-se conta e reage no mesmo tom, pior se torna o dano, porque passa a retroalimentar-se dos tóxicos e vapores viciosos conduzidos pela corrente mental. Por isso que Jesus foi bem forte quando ele fala que é para a gente não dar, bater na face direita, você dá a outra, porque a outra o que que é? É não reagir no mesmo tom. Você vai fazer o contrário que a pessoa faz, não vai combater o mal com o mal, porque senão você vai simplesmente, é pior que você simplesmente vai retroalimentar desses tóxicos e vapores conduzidos pela corrente mental. O melhor antídoto para esse mal é o envolver-se nas ondas sublimes da oração, precatando-se dessa interferência nefasta que percorre os espaços direcionados ou não a determinados alvos. Jamais responder na mesma faixa de resistência, pois que se faria mais forte o intercâmbio destruidor. Que a hora que você responde na mesma faixa, forma logo um canal ali grosso, né, da sintonia e vai apertando a sintonia, vai ficando mais forte. Então, ela continua falando que no sentido oposto, o pensamento edificante é rico de energias benéficas que sustentam os campos vibratórios de quem as capta, mas essencialmente daquele que as emite, pois, por originarem-se nas augustas fontes do amor universal. Então, quem tem um pensamento edificante também capta do alto, né, dos pensamentos elevados, são fontes de amor universal. E você também para você bate, né, volta para você também essa mesma energia. São energias benéficas. O pensamento é uma força dinâmica natural que está sempre em ação, desde que a criatura humana normal não pode viver sem emitir. A gente pensa o tempo todo, ninguém pode. Então, por isso que a gente tem que estar sempre observando nossos pensamentos, atentos para ver o que é que nós estamos pensando, para não ficar emitindo ondas, campos vibratórios, né, ruins. Aí a gente fazendo isso, a gente faz uma psicosfera ao nosso redor que também não é boa. Então, presta atenção, né? Toda vez, quando sentires inusitada emoção que te envolva de alegria espontânea, sem motivo aparente, de conjecturas otimistas, de planos edificantes, estás sob a ação de pensamentos bons e saudáveis. Eles procedem de mentes afetuosas que te abarcam em simpatia e afabilidade, procedentes de afetos encarnados ou dos teus guias espirituais. Aproveita-os, concentra-te e fixa-os, a fim de que te vitalizem e permaneçam como carga de nutrição para outros momentos menos venturosos. Então, quando a gente também está ali carregado desses pensamentos e dessa energia boa, tem momentos que nós não estamos bem e aconteça algum problema com a gente, nós já temos uma carga ali, né? Que ela chamou aqui de carga de nutrição para esses momentos. Porque você tem que, primeira coisa que a gente tem é a oração. Primeiro, parece o primeiro pensamento que a gente tem que ter quando não estiver, que estiver passando por algum momento, qualquer um desafio, que não estamos nos sentindo bem. Então, e também quem está o tempo todo trazendo esses pensamentos positivos, ela tem uma carga, tem uma, vamos dizer, uma reserva, né? E aí ele fala que isso vai nos vitalizar. Ela fala que vai vitalizar. No sentido oposto, quando te sentires confundido em perturbação mental, o desconforto emocional, encontras-te sob descargas negativas, que deves diluir, recorrendo à prece, às leituras agradáveis. E hoje em dia nós ainda temos ainda, né, várias condições de acessar a internet, vídeos de assuntos, de temas que nos elevam o pensamento. Então, aqui, nessa época era prece, leitura, mas hoje em dia tem muito mais, né? Temos rádios espíritas, temos canais com vídeos espíritas, então ó, temos como, a gente tem como, vamos dizer que temos vários recursos a fim de renovar as paisagens mentais. Então, não estamos pensando em coisa boa, vamos renovar, vamos mudar o pensamento. De igual maneira, são essas emissões porém morbíficas, saem de desafetos físicos ou espirituais, que são inamistosos em relação a ti e comprazem-se com as tuas aflições.
ora por eles, por esses irmãos nossos que estão perturbados. A gente não pode falar, eu quero me livrar desse obsessor. Quanto mais a gente pensa assim, mais a gente está criando a sintonia, porque são nossos irmãos e estão perturbados por algum motivo que, na maioria das vezes, se estão nos obsediando, somos nós que estamos ali participando, né? Fizemos parte de toda a história. Então, ora por eles, tem paciência. Renova-te e não guardes qualquer tipo de ressentimento. O Evangelho alude que a fé remove montanhas. O que, decodificado pode significar a força do pensamento, né, que move a fé daí com a força de pensamento, que é a saudável exteriorização do desejo mental fixado num objetivo. Lógico que o objetivo tem que ser nobre, né, e positivo. Ideais de santificação e progresso da humanidade têm sua gênese na elaboração mental de quem opta por amar e servir. O universo é obra do pensamento do Criador, que a todos os seres humanos dotou da mesma energia neutra inicialmente, a fim de que o livre-arbítrio de cada qual o direcione conforme o seu nível moral, beneficiando-se enquanto ajuda ou comprometendo-se ao ficar encarcerado no mal. Pensa e reflexiona na ideia mental perversa ou vã e a futilidade, bem como a ausência de sentido existencial que se te aninharão no imo, levando-te ao desencanto, ao tédio ou a aflições sem nome. Então preste atenção, reflexiona. Pensar bem ou mal é resultado de treinamento que se transforma em hábito. Se a gente observa, nós temos que trocar aquele pensamento. Treinar o pensamento que, buscando ajuda, lá como já acabamos de colocar, oração, leitura e outros meios, mas, porque pensar bem ou mal é resultado do treinamento. Então vai se transformar em hábito se eu ficar fazendo isso o tempo todo, trocando meu pensamento mal por um pensamento bom. Porque quanto mais pensarmos no bem, mais agiremos no bem. Jesus asseverou com veemência: tudo quanto pedides ao Pai, orando, ele vos concederá. Certamente, se solicitares bênçãos com pensamento em prece, jamais deixarás de recebê-las. A energia mental canalizada pela oração alcança os centros de captação universal e produz-se a ligação vigorosa entre o orante e o supremo ouvinte. Essa energia vai nos manter em constante vinculação com o Pai Celeste. E terminando aqui, um pedaço do problema, o livro Problema do Ser, do Destino da Dor, Leon Denis, capítulo 23, o pensamento. O pensamento é criador, assim como o pensamento do eterno projeta sem cessar no espaço os germes dos seres e dos mundos, assim também o do escritor, o do orador, do poeta, do artista, faz brotar incessante florescência de ideias, de obras, de concepções que vão influenciar, impressionar para o bem ou para o mal, segundo sua natureza, a multidão humana. Mais cedo ou mais tarde, todo o produto do espírito reveste para seu autor, com suas consequências, acarretando-lhe, segundo o caso, o sofrimento, a diminuição, a privação da liberdade, ou então, no caso positivo, as satisfações íntimas, a dilatação e a elevação do ser. A vida atual é um simples episódio de nossa longa história, um fragmento da grande cadeia que se desenrola para todos através da imensidade. E constantemente recaem sobre nós, em brumas ou claridades, os resultados de nossa obra. Então, terminamos aqui a primeira parte. Agora vocês aí veem dúvidas e façam suas observações. Essa questão do hábito é muito interessante, né? É por isso que eu falo sempre, né, que a gente estuda é tão importante, porque você vai é, abarcando uma gama de conhecimentos que vão te dando confiança, vão te fazendo entender o quanto é importante você sair um pouco daquele piloto automático que a gente fica quando a gente está no turbilhão da vida, né? A, essa questão, por exemplo, de a gente às vezes tem
pensamentos repetitivos, como você falou, mas tem muita coisa também ligada ao que a gente consome de TV, né, de leituras. Então, quando a gente recorre a leituras edificantes, quando a gente deixa de assistir determinadas coisas na TV, por exemplo, novelas. As novelas, elas têm uma programação ali, querendo a gente ou não, né? De hábitos. Uma coisa que uma vez eu falei, as pessoas aprenderam a falar gritando de tanto ver novela. Porque se você observar a novela, a pessoa vai falar com a outra gritando, que é a questão dramática lá do, do enredo da novela, mas aquilo ali repetido todos os dias, a gente vendo todos os dias, a gente aprende, a gente adquire aqueles hábitos. Então a novela é o maior exemplo, né? Tem a Sandra aí, que pode nos confirmar ou melhorar essa informação, porque isso é uma impressão que eu tenho, né? Então deixar de assistir essas coisas e assistir coisas edificantes. Dá um exemplo, a série The Chosen, nossa, aquela série maravilhosa. Você termina de assistir um episódio daquele, você fica leve, você fica emocionado, é uma coisa boa para o coração, né? E você fazendo isso, assistindo coisas boas, existem muitas coisas boas, né? Nos streamings, no YouTube, existe muita coisa boa. Não tem só coisa ruim, não. Inclusive, o algoritmo, ele vai procurar para você de acordo com a sua busca. Então, se você começar a buscar coisas bacanas, o algoritmo vai entender que você está interessado, ele vai pegar coisas que tenham a ver com essa sua pesquisa, né? Então é muito importante a gente colocar ao nosso redor coisas boas, que tenham amigos também, né? Que tenham bons pensamentos, ou então a gente irradiar para os nossos amigos que não estão muito bem coisas boas, bons pensamentos, emanar bons sentimentos. E a gente também no nosso cotidiano, né? A gente fazer aquele exercício, né? De vigiar sempre, né? E orar, né? Não é fácil, mas é uma mudança de hábito mesmo que a gente precisa fazer. Quando a gente aprende, a gente vê, cara, eu preciso realmente. Eu tenho isso de hábito, eu tenho aquilo de hábito, eu tenho que mudar isso. E devagar a gente vai fazendo, não é aos trancos e barrancos, não, a gente vai fazendo devagarzinho, né? E aí a gente vai se sentindo melhor. Um dia a gente fica ruim e tal, outro dia a gente melhora, mas é assim a vida, né? No aprendizado, né? Ah, então, Sandra Pereira. Essa questão da obsessão, ela é uma coisa muito. Às vezes a gente tem uma impressão que ela é alguma coisa, sabe, enorme, né? Então, pensamentos viriam, dá um tapa em fulano, grita com cicrano. Olha, muitas vezes a obsessão começa com uma musiquinha insistente. Pode ser com uma oração insistente, pode ser com palavras insistentes, pequenas, né? E ali aquilo vai tomando corpo, e quando você percebe, você não consegue mais viver sem estar ligado naquilo. Então, a gente tem que estar muito atento, né? E para começar, né, é muito fácil, é muito é, assim, sensível, né? A gente não precisa ser uma coisa enorme, mas para chegar na fascinação, depois que começa uma obsessão simples, se você não der jeito naquilo, ele aumenta muito rápido. E aí você perde o controle. Porque na fascinação, né, que é, vamos dizer, um segundo degrau,
você já não percebe, o seu desconfiômetro está desligado. Então você começa a achar que você é o máximo, ou então a mensagem que está vindo para você é aquilo, né? É o que vai acontecer, é o certo. E daí só piora, porque quando chega na subjugação, aí você não tem nem controle físico, né? Então, assim, começa muito simples, às vezes uma palavra, às vezes uma frase, às vezes uma música, que não precisa ser uma música, por exemplo, de um teor pesado, nada disso. Pode ser uma música, uma ciranda, né? Daquelas que a gente cantava, né, quando era criança. Mas se tiver um pensamento persistente, você precisa dar atenção àquilo e tomar conta, né, de você mesmo. Era só isso que eu queria lembrar. Perfeito. Agora, Bia, fala. Não, é legal observar nessa questão da arte, né? Como os artistas são responsáveis, né, pelo que produzem artisticamente, né? E daí também a sua tamanha responsabilidade também, né? Porque você está ali, de uma certa forma, influenciando outras pessoas, né? Daí a importância da sua arte ser voltada para o bem, para o belo, né? Para o refazimento, coisa que é raro hoje em dia, né? Que geralmente é violência, né? Questões, enfim, diversas, né? Que não levam a caminhos legais, né? E você está ali o tempo todo transmitindo mensagens, né? Impressões, né? Psicológicas até para as pessoas, né? Então, é uma grande responsabilidade, né? Pena que muitos artistas não têm essa noção, né? Nós que temos aqui o conhecimento, tomara que chegue a mais artistas, né? E criem essa responsabilidade. É isso que eu queria observar. É isso mesmo, que os artistas aí coloca escritores, a pessoa dos músicos, tudo que você optar, o tipo de tema que você abordar, e aí aqui coloca pela obscenidade, pela violência, estimulando paixões vis, o que que acontece? Ele está aqui, está ganhando dinheiro, está fazendo o maior sucesso. Quando ele desencarna, as pessoas que gostam desse tipo de arte, vamos dizer, desse tipo de tema, elas vão ficar sintonizadas e, né, e chamando e falando e vão aí que o próprio espírito ele fica revivendo os clichês mentais que eles fizeram aqui. Então eles ficam ligados, e aí a tal da obsessão de encarnado para desencarnado, eles ficam ligados porque a pessoa fica sempre evocando, né, cara? Como se fosse, né, evocando ele. E o pensamento também é criador, porque você vê que ele fala que como o pensamento é criador, também o escritor, o orador. Orador aí, gente, serve para orador como nós aqui que ficamos às vezes. Volta e meia faz um estudo lá no Centro Espírita, né? Aqui a gente estudando e também nós estamos fazendo, estamos aqui como um orador, né? Um expositor, né? O poeta, todo artista, o que ele faz, ele brota essas ideias nas pessoas, vai influenciar a pessoa. Então, o que que você está falando? Aquela pessoa, às vezes, está absorvendo aquela ideia ali, e você é o responsável por tudo que você está falando para o outro, né? O que você escreveu. E o que você criou de obra, seja de obras de artes e visuais, ou como a própria música. Então, essa é a grande responsabilidade que a Bia falou. Realmente, isso aí é muito importante, temos que tomar cuidado. Para nós todos, que cada um tem um pouquinho de artista, né? Que faz alguma coisa, ou que conversa com as pessoas. Você tem um grupo e você fica ali conversando, dando conselhos. Prestar bem atenção no que a gente está falando para os outros, porque você é responsável. E aqui nesse pedacinho, que também esqueci de comentar, que eu achei muito interessante, né? Começa o capítulo, o Petitinga ali com o Miranda, né? Conversar com o José Carneiro, e aí eles trabalharam juntos, tu vê, há mais de 50 anos, porque o Miranda desencarnou há 50 e o Petitinga tinha desencarnado antes. Então, eles trabalharam juntos aqui muitos anos encarnados. E olha que legal que eles agora estão juntos no plano espiritual, trabalhando também. Olha que assim, vamos dizer, que é uma grande notícia para a gente, né? Nós todos aqui poderemos trabalhar junto, vamos estudar junto, vamos nos encontrar lá, porque estamos aqui com o mesmo objetivo, né? Querer aprender, aumentar nosso conhecimento. E também o pedaço que o Miranda aqui, que aí o Petitinho apresenta ele, dizendo que ele é um repórter desencarnado, que o que ele quer fazer é informar
Isso eles fizeram lá na live, né? Informar, esclarecer, advertir e orientar. Então, os objetivos do Miranda quando escreve esse livro para nós, não é só informar, não. Ele informa, esclarece, que ele pergunta para a pessoa, aí o benfeitor esclarece, né? Vai advertir. Presta atenção que esse caminho aqui, ó, esse aqui, nosso exemplo que nós estamos dando aqui, fez esse caminho e não deu certo. E orientar. Está mostrando qual o caminho, quais são as nossas estratégias, quais são o que a gente tem de bom para poder absorver aí, né? E também ele, porque comentaram que ele é humilde, porque ele se diz que ele não tem, ele é limitado na condição intelectual e tecnicamente. O Miranda fala, eu tenho minha condição, mas ele aceitou lá participar. Você vê que ele já estava, esse aqui é o sétimo livro, ou seja, ele estava estudando já com, lá no plano espiritual, né? Os outros livros foram com Bezerra, cada hora com esse José Carneiro mesmo apareceu no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, quer dizer, que vai escrever no ano 2020. Mas tudo isso, toda a experiência, ele estava sempre, depois de 50, mais vamos dizer 20 ou 30 de encarnar, há 80 anos estudando a obsessão, ele ainda falava que ele era limitado, intelectualmente e com a experiência. Então, assim, isso é sempre uma experiência para a gente, que a gente olhar e aprender com que né, que estamos vendo aqui nesses livros, isso a gente sempre comenta, é uma experiência e tanto, né? Bom, 8h23, vou continuar o texto, não, a gente não vai acabar na hora. E aí depois a gente conversa mais um bocadinho. Tá. Aí, bom, continuando aqui, o Miranda falou que se calou por um instante. E aí o Petitinga concordou com o que ele falou, né, sobre isso tudo que a gente acabou de falar. E aí agora quem vai começar a falar é o Petitinga. Comparemos o homem a uma árvore. As suas raízes de sustentação e nutrição, fincadas no solo, são o seu passado espiritual. O tronco é a existência atual. Os galhos e as folhagens são as suas atitudes presentes. As flores e os frutos serão o seu futuro. Se as raízes permanecem em solo árido ou pantanoso, infértil ou pedregoso, a falta de vitalidade para manter a seiva termina por exterminar-lhe a vida, que se estiola vagarosamente, mesmo que o ar generoso e a chuva contribuam para a sua preservação. Somente por meio da correção da terra, da sua adubação, é que as energias vitais lhe correrão por toda a estrutura, levando a vigor, florescência e frutificação. Em caso contrário, mesmo que consiga o desenvolvimento, este vai ser um incompleto, frágil e a produção vai ser mirrada. Assim também somos nós, espíritos em processo de crescimento. O nosso passado moral torna-se-nos o terreno de sustentação das raízes. E tudo dependerá das ações praticadas, que respondem pelas ocorrências em desdobramento. No exemplo da árvore, com a presença da erva parasita sugando-lhe a seiva, ou de insetos daninhos que a exploram, a morte por exaustão é inevitável. Do mesmo modo ocorre conosco. Ao carregarmos os parasitas psíquicos, que seriam, né, nossos irmãos que estão ali juntos, que nos debilitam, interferindo em nosso comportamento, eles passam a ter controle e força sobre a sua vítima, que se exaure e consome. As raízes do invasor alcançam as sedes vitais do sustentáculo. E se são estipadas com violência, logo advém a morte do receptor. A gente lembra disso no livro que a gente estudou, acabou de estudar, que teve uma pessoa que foi retirado, o obsessor, um dos que foram atendidos, e ele acabou vindo a falecer, desencarnar. A terapia dirigida ao paciente assemelha-se à providência junto à árvore explorada. Retirar o parasita, sustentar o tronco e cuidar da seiva. Ao ser humano deve-se oferecer recurso, a fim de que os plugs de fixação, seriam as raízes, se desloquem das tomadas por falta de imantação e, lentamente, o agente estranho e explorador, que é o obsessor, devidamente esclarecido, seja retirado sem maiores prejuízos para o hospedeiro. Quando nos conscientizarmos dos resultados excelentes do equilíbrio mental, das ações nobres, da conversação edificante, em últimas palavras, da vivência das diretrizes do Evangelho de Jesus, a obsessão desaparecerá do nosso mapa evolutivo por total desnecessidade. No obstante, enquanto houver predomínio na natureza humana dos baixos níveis de conduta,
as aspirações brutalizadoras. O intercâmbio de energia desse gênero produzirá afecções psíquicas duradouras, com terríveis reflexos na saúde física. A mente que se fixa sobre outra, sendo portadora de carga predominante, sobrepor-se-á passando ao comando. A energia deletéria de que se constitui bloqueará o campo de equilíbrio da vítima ou o destroçará, forçando a instalação de germes e vírus destruidores ou transmitindo, em outros casos, os sintomas das enfermidades que levaram o hospedeiro à desencarnação atacando, que levarão, né, deve ser, atacando o órgão correspondente e contaminando com a mesma doença. Então, isso vai destruindo a imunidade da pessoa, os órgãos e tudo, e aí vai chegar a sua desencarnação. Essas obsessões físicas muitas vezes toma um corpo mais amplo e vigoroso em processo de cegueira, mudez, surdez, paralisias diversas por interferência de onda mental prevalecente sobre o corpo debilitado. Então, isso aqui é uma informação interessante que quase não aparece, né? Que a obsessão se torna tão profunda que aí vai causando esses processos de cegueira, de mudez, aí vai falar que vai lembrar que isso foi falado na época de Jesus também. Então, mudez, surdez, paralisia diversa. Por quê? Pela onda mental que já está dominando o corpo do obsediado. Então, nos inúmeros atendimentos terapêuticos realizados por Jesus, encontramos esse tipo de ação perniciosa. E os narradores evangélicos expressam que ele destravou a língua, abriu os olhos fechados e os ouvidos, desenovelou as pernas impedidas, liberou da constrição dominadora das forças que subjugavam os doentes e os infelicitavam. Então é interessante ver um caso, uma comparação, né? Que isso aqui acontecia no tempo de Jesus e dá a entender que essas pessoas também estavam atacadas por obsessores. Que tinha muito, sempre teve, né, gente? Bom, aí o Miranda fala, de fato, Allan Kardec, ao estudar a obsessão no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, comenta a experiência de um homem a quem os adversários desencarnados, com o fito de o ridicularizarem, agarravam-no pelos jarretes, jarrete é a parte de trás do joelho, né? Obrigando-o a ajoelhar-se diante de jovens senhoritas. E ele não podia se furtar à situação vexatória. Eu me lembro que ele vai fazer ele ajoelhar, né, perto da ciente e pedir elas em casamento. Ele passava perto de uma, já ajoelhava, e aí passava uma vergonha, porque ele estava em subjugação. E aí o Miranda fala: quando na Terra, conheci diversos casos de pessoas com tuberculose pulmonar e laríngea provocada pela interferência de inimigos desencarnados. As úlceras gástricas e duodenais, além das gêneses acadêmicas desconhecidas, alguns distúrbios cardíacos e hepáticos do aparelho digestivo em geral têm procedência nessa terrível, contínua emissão de fluidos enfermiços que se infiltram nos órgãos, que atacam e lhes descompensam o ritmo celular funcional, provocando-lhes degenerência. Então, aqui para a gente lembrar, né, que a gente já viu que muitos, a obsessão ataca muito a parte psicológica, psiquiátrica, vai direto para o psiquiatra, também a parte orgânica, causando problemas físicos, orgânicos, que chamou de obsessão física, porque a pessoa vai se deixando, né, lidar com aquela, aceitando as ideias, aquilo vai infiltrando e vai penetrando na célula, como realmente é um parasita de árvore, como eu estava falando ali em cima. Aí o Petitinga fala: concluímos quanto à importância da terapia preventiva, mediante a preservação da saúde moral, do autoconhecimento, do cultivo e vivência das ideias estimuladoras do progresso, da harmonia e do bem geral, que mantém a dinâmica do equilíbrio, irrigando a vida com paz e sustentando-a em níveis elevados. O indivíduo, pois, é responsável, próximo ou remoto, por tudo quanto lhe sucede, conforme aspira, delineia, e de acordo com o que vitaliza, ocorre. Então, nós estamos sempre falando isso, nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco, porque nós vamos emitindo o pensamento, vamos atraindo não só os pensamentos, como também os irmãos que estão desequilibrados, e aí a gente vai acabar tombando, ou se a gente vai pensando coisas nobres, elevadas, vamos atraindo para nós os nossos amigos espirituais e vamos cada vez nos sentindo melhores e tendo força para continuar com as nossas tarefas, né? Aí o Miranda fala que quando eles se despediram, ele ficou a sós
ele fala: pus-me a reflexionar a respeito das perspectivas novas, que é o título do capítulo, né? Agora em delineamento. Considerei mentalmente que a visão holística da saúde possui grande abrangência de temas. Nessa interdependência de questões que predispõem à doença ou fomentam o bem-estar, constata-se a necessidade de uma equilibrada observância de itens de natureza ética em vários ramos do conhecimento, contribuindo para a harmonia. O terapeuta alarga então os seus horizontes de ação e transita por diferentes métodos, que se ampliam desde as experiências psicológicas às psicobiofísicas, aos acontecimentos ambientais, ecológicos, sociais, morais e econômicos, assim tornando-se um verdadeiro sacerdote do bem, e não apenas um saneador de consequências. Sem o conhecimento do Espiritismo, difícil lhe será distinguir se uma enfermidade física resulta de uma indução obsessiva ou se uma alienação mental não é portadora de típica psicogênese. Então, isso aí é o grande, vamos dizer, a base de todo o conhecimento que a medicina precisava ter, é de entender que existe essas influências espirituais que existem também no caso, né? Além de saber que a alma é imortal, existem as influências e também as obsessões, e o processo da reencarnação, se tudo isso fosse colocado, né, pensado pelo médico, pelos terapeutas, como coloca aqui, que ele vai falar, aí seria mais fácil distinguir, mas infelizmente a maioria não tem isso. Mas aqui ele está com esperança, então ele fala, o Miranda, né? Preconceito ancestral que separava a física da metafísica esfacelou-se. A medicina das terapias alternativas e das doutrinas psíquicas em geral, e da espírita em particular, cede lugar a um perfeito entrelaçamento para a identificação correta do homem e suas necessidades, assim como dos melhores processos para a sua promoção, seu equilíbrio humano, espiritual e social. Então, isso tudo existe, só que ainda não estão, né, utilizando, né, como a terapia aqui, que seria, que a gente colocou já, que não é, que a gente não se coloca como alternativa, coloca como se fosse uma complementar e tudo. E aí, isso antigamente era muito pior, né? Agora nós estamos vendo que já tem umas pessoas que se interessam, como existem várias pesquisas lá também, aqui no Brasil, na NUP, de fora, com o doutor Alexander, que fala, né? Eu coloquei até acho que um link para vocês depois, fala sobre essa importância da pessoa manter a sua espiritualidade alta, né? Sempre com pensamentos, cuidando da sua saúde espiritual, porque isso vai trazer a saúde. E a menina termina o capítulo falando que não havia dúvida a respeito das perspectivas em tela, que me eram muito agradáveis e convidativas, prenunciando-me expressivo enriquecimento interior. Nesse instante, olhei a terra próxima, envolta nas sombras da noite, diluídas pela luminosidade das estrelas, e deixei-me dominar por uma onda de gratidão à abençoada escola das almas, acolhedora e incompreendida, que espera por nós. Eu sempre imagino essa cena quando ele fala que está olhando, vendo a terra, aquela cena que mostra no filme, né, do Nosso Lar, que eles estão lá na colônia, olham assim, planta a terra ali na frente, né? É muito bonito. Então, assim, é o mesmo pensamento aqui. Ele está olhando a terra. Referências. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz com... Ih, até errado. André Luiz com Chico. Que... Boto tanta referência que eu me perdi aqui. Chico Xavier. É, Então, no capítulo Obsessão e Vampirismo. Em processos diferentes, mas atendendo aos mesmos princípios de simbiose prejudicial, encontramos os circuitos de obsessão e de vampirismo entre encarnados e desencarnados, desde as eras recuadas, em que o espírito humano, iluminado pela razão, foi chamado pelos princípios da lei divina a renunciar ao egoísmo e à crueldade, à ignorância e ao crime. Então, isso lá atrás, quando a gente começou, já existia. Só que, desde aquela época, rebelando-se, no entanto, em grande maioria, contra as sagradas convocações, e livres para escolher o próprio caminho, as criaturas humanas desencarnadas, em alto número, começaram a oprimir os companheiros da retaguarda, disputando afeições e riquezas que ficavam na carne, ou tentando empreitadas de vingança e delinquência, quando sofriam o processo liberatório da desencarnação em circunstâncias delituosas. Então, é para a gente pensar que isso já acontece de milhares, né, de anos, né, milênios
para trás, e lá o que foi acontecer? Desencarnava, ainda estava com raiva, e aí lá se vingava e ficava esse. E aí que a gente vê que hoje em dia nós temos muito mais, nós estamos em 8 bilhões de encarnados por volta, né, um pouquinho mais, e temos, dizem que é na faixa de 1 para 8, imagina isso, de desencarnados que estão aí. Muitos, lógico, num ótimo estado, ajudando, trabalhando, sendo nosso guia, também tem isso, né? Para cada encarnado tem um espírito protetor. E aí vamos ver, tem 8 mais 8, 16 bilhões, e por aí vai. E é também esse pessoal que fica disputando, fica pensando ainda agarrado naquela situação, porque vê que ele fala aqui que eles disputavam a afeição e riqueza que ficava na carne. Então eles ficam brigando ainda com os que estão aqui, achando que ainda estão encarnados. As vítimas de homicídio e violência, esses espíritos desencarnados que, né, sofreram homicídio e violência, brutalidade manifesta ou perseguição disfarçada, quando estão fora do vaso físico, entram na faixa mental dos ofensores. Aí, lógico, já lá vai te tirar, opa, tu me matou, agora eu não vou sair de perto de você. Concedendo-lhes a enormidade, conhecendo a enormidade das faltas ocultas. Aí que eles vão penetrar no pensamento daquele encarnado, vai descobrir todos os podres dele, e ao invés do perdão, com que se exonerariam da cadeia de trevas, empenham-se em vinditas, né? Vinganças atrozes, retribuindo golpe a golpe e mal por mal. Outros desencarnados, exigindo que Deus lhes providencie solução aos caprichos pueris e proclamando-se inabilitados para o resgate do preço devido à evolução que lhes é necessária, tornam-se preguiçosos e gozadores e, alegando a suposta impossibilidade da sabedoria divina dirigir os padecimentos dos homens pelos próprios homens criados, fogem, acovardados e preguiçosos aos deveres e serviços que lhes competem. Então, eu continuo também lá na erraticidade, não fazendo nada, ou criando, como a gente já falou aqui, acaba sendo obsediado pelos desencarnados que querem aqueles para fazer mal ao outro, então eles são usados, né? Vão direto para locais de prisões também para serem usados. Então, tudo pode ser possível nesse caso. Então, agora a gente falou daqui de cima era o obsessão e vampirismo, nesse capítulo. Aí agora, nesse mesmo capítulo, tem infecções fluídicas. Muitos acometem os adversários que ainda se entrosam no corpo terrestre, empolgando-lhes a imaginação com formas mentais monstruosas, operando perturbações que podemos classificar como infecções fluídicas e que determinam um colapso cerebral com arrasadora loucura. Então, os desencarnados ficam inspirando, colocando imaginação com forma monstruosa, aí, a perseguição, perturbação, e aí a pessoa vai chegando, como ele fala aqui, dá num colapso cerebral com arrasadora loucura. São inflexões fluídicas. E ainda muitos outros, imobilizados nas paixões egoísticas desse ou daquele teor, descansam em pesado monoideísmo, ao pé dos encarnados, de cuja presença não se sentem capazes de afastar-se. Então, às vezes, além de o encarnado estar chamando o desencarnado, esses, ao mesmo tempo, também podem achar que ainda estão ali, estão com a ideia fixa, e estão ali querendo ficar junto à família, e dependendo da sintonia que eles encontram em casa, eles ficam em casa, né? Paixões egoísticas, porque também estão agarrados, apegados à matéria. Então, não só aos entes queridos, como também à matéria, a casa e as coisas que ele tinha, e aí não queria sair, tem joia, e tem isso tudo acontece. Alguns, como os ectoparasitas temporários, procede à semelhança dos mosquitos dos ácaros, absorvendo as emanações vitais dos encarnados, que com eles se harmonizam aqui e ali. Mas outros, muitos, quais endoparasitas, que são que ficam por dentro do corpo, conscientes, já aí que seriam os vermes, essas tênis, essas, né, que a gente pega quando ele se alimenta, né, de coisas que não foram bem lavadas, então são os endoparasitas, eles, após inteirarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas, segregam sobre elas determinados produtos que lhes modificam a essência dos próprios pensamentos. Também mais ou menos o caso daquele que nós vimos ali, que vai causando problemas entrando pelo corpo, e aí a pessoa vai tendo vão segregando produtos, né, e vai explicar lá com os termos científicos, que eu não quis trazer aqui, quais seriam os produtos, e vai entranhando pelo corpo e pelo cérebro também. E a terapêutica do parasitismo da alma, está no mesmo capítulo, que André Luiz vai falar. Que ninguém necessita, portanto, aguardar reencarnações futuras, entretecidas de dor e lágrimas, em ligações expiatórias,
para diligenciar a paz com os inimigos trazidos do pretérito. Por quê? Pelo devotamento ao próximo e pela humildade realmente praticada e sentida, é possível valorizar nossa frase e santificar nossa prece, atraindo simpatias valiosas com intervenções providenciais em nosso favor. Então, a gente aqui com esse tipo de pensamento, vamos atrair quem? Os benfeitores, os bons espíritos. É que em nos reparando transfigurados para o melhor, os nossos adversários igualmente se desarmam para o mal, compreendendo, por fim, que só o bem será, perante Deus, o nosso caminho de liberdade e vida. Terminamos aqui os comentários e agora vamos para o finalzinho aí. Últimos comentários. Vamos lá. Pois é, isso aí, a gente atrai, né? De acordo com as nossas vibrações, essas influências, né? E porque assim, é, as condutas, a gente mesmo em situações assim leves, né? Em que, leves entre aspas, né? Em que a gente tem uns pensamentos, né? Quando a gente está com raiva, imagina, a gente já contamina o ambiente, nosso ambiente, né? Espiritual. Imagina quando nós, né, fazemos coisas mais difíceis, mais complicadas. Então, nós atraímos. Quando a gente. Então, tem vários livros, inclusive do André Luiz, mas eu li um livro, eu estou tentando lembrar aqui, que os espíritos eles vão em missão, aí eles vão na casa da pessoa, e aí eles vão observando os moradores e as pessoas que sofrem influência, né? E a única pessoa que não sofria influência ali naquele ambiente era uma criança, né? E todos os demais estavam sofrendo influência. E eles diziam só a sintonia, o problema todo é a sintonia. Você não pode fazer nada enquanto aquela pessoa não sintonizar com o alto. Quer dizer, a gente tem que orar, a gente tem que sintonizar com a espiritualidade. É por isso que é bom quando a gente lê alguma coisa boa, porque aí você desvia a sua atenção de maus pensamentos, né? E fora isso, você adota uma nova postura porque você se sente bem, e isso aí faz com que eles se afastem, porque eles não vão ter ambiente né, com bons sentimentos, né? Complicado, né? Mas lembra também que o Divaldo contava daquele obsessor dele, que ficou com ele, diz a história que praticamente 40 anos e ele só saiu. E ele viu o Divaldo trabalhando, cuidando das pessoas, sendo uma boa pessoa e tudo. Só que o ódio dele era tão grande que ele falava pro Divaldo: Eu sei que você vai cair, que eu te conheço, né? Que tinha matado ele em outra existência, aquela conversa toda. E aí ele vai passando tempo e ele só saiu da vida do Divaldo pelas histórias que eles contam, que é quando a mãe do Divaldo, que reencarnou e era um bebê todo problemático, né? Chegou na mansão do caminho e aí ele veio junto, perguntou se ele ia cuidar daquele bebê, né? E aí tem várias versões, tem até no filme dele, lindo. Mas essa história é verdade mesmo. Mas Foi o não, mas próprio Divaldo que contou, tá no né? filme, eu digo assim, É, pelo jeito que foi contado. A gente não sabe se é na sequência, se é isso mesmo, porque se é 40 anos, se é 30, 40, o que for. De qualquer o maneira, tempo. existiu o obsessor, ele vivia lá, ele via, tanto que ele botou o apelido de máscara de ferro, porque disse que tinha máscara, né? É, E aí, quando chega a mãe, tem hora que fala que a mamãe feia, que ele brincou dizendo que ela era feia, e aí o obsessor pergunta: você vai cuidar dela, vai amar? Não, vou dar uns beliscões. Então, pode ser esse tipo de sequência. A gente não sabe correto, o filme mostrou bastante coisa, só que sim, existiu e ele só saiu de perto do Divaldo quando ele viu que o Divaldo ia cuidar da mãe dele,
E lógico que depois o Divaldo conta em outra palestra que ele também reencarnou, ele teve com ele, já reencarnado e tudo, né? O Máscara de Ferro. E aí ele viu que o Divaldo ia cuidar, e por isso que ele saiu, porque ele ficou aquele tempo todo alimentando ódio, mesmo vendo o Divaldo Ele trabalhar era em um palavra. perseguidor, Então, ele era um perseguidor. O caso do Divaldo é uma exceção, né, gente? pois é. Porque o Divaldo, ele tinha, além da orientação, ele tinha uma missão, né? Então, essa experiência que ele viveu, ela fazia parte, né, dessa construção que ele estava fazendo da vida dele. E foi muito importante. Se Ele- fosse com a gente, nós aqui, pobres mortais, a gente não dava conta, não. Muito e ele complicado, né? Um fala, perseguidor foi muito bom para ele. implacável, Ele e sabia ele que todo via, né? momento ele estava vigiando ele, ele sabia que ele tinha que É, manter na linha certinha. Ele fala mesmo que exato. foi. Mas Isso, E o Divaldo via ele. Olha, tem uma história que a Patrícia, espírito Patrícia, conta do pai dela, que o- é, numa dessas sessões de desobsessão, o pai dela conversou com um desses irmãos trevosos e esse irmão falou: Eu vou descobrir um ponto fraco seu, eu vou falar alguma coisa assim, né? E ficou perseguindo o pai dela por um bom tempo. E ele frequentava um centro, ele era dirigente, eu acho que ele era presidente desse centro espírita, né? Então, ele se sentiu no dever de ser mais ainda cuidadoso com a conduta dele. E aí ele o tempo passou, foi passando, o espírito ali no pé dele, até que ele desistiu, porque ele falou: realmente eu tenho que dar o braço a torcer. Quer dizer, são histórias incríveis, mas o fato dele saber, o fato dele ter uma mediunidade capaz de ver aquele irmão, talvez tenha facilitado para que ele tivesse essa vigília, essa coisa toda. Mas é lógico que também o fato dele já ter uma maturidade espiritual e tudo, né? Foi lógico. uma história incrível, né? Uma situação incrível. Inclusive que é difícil, né, de de lidar com isso, né? A gente lidar com isso, você tem que estar muito maduro. Com certeza. Eu achei legal também que quando está no texto aqui, quando o Petitinga vai falar, comparar o homem a uma árvore. E é interessante quando ele coloca aqui, as raízes da árvore, de sustentação e nutrição, estão fincadas no solo. E isso significa o nosso passado espiritual, essas raízes. Mas o solo, mais na frente ele vai comentar, o solo, quem vai cuidar do solo somos nós, nossas raízes estão lá. E nosso passado espiritual, nossa parte moral. Então, o solo, nós vamos ter que cuidar desse solo, porque o tronco é a existência atual. Os galhos e as foragens são as atitudes presentes. As flores e os frutos serão o futuro. Então, se a gente não cuidar desse solo, e aí lembra aquela parábola, né, do semeador que tem a história do solo e tudo, né, que pedra caiu no solo e adubado, e tal, também lembra que só vai conseguir, se a gente não cuidar do solo, ele coloca aqui, ó, vai tudo depender das ações praticadas, que vão responder pelas ocorrências de desdobramento. Quando a gente também tendo o cuidado com o solo, nós vamos fazer com que isso aí aumente a seiva, né? Vai ter mais força e tudo. E aí poderemos, com as nossas ações, aumentar essa seiva, botar folha, que o pessoal bota adubo, né? Bota essas coisinhas na planta ali todo para poder, né, deixar a terra bem trabalhada. E aí também nós vamos conseguir, trabalhando na nossa terra, produzir exatamente essas flores e frutos que são nas nossas obras, né? E tudo que semeares haverás de colher, para a gente lembrar mais uma vez do que Jesus falou. E a gente sabe que cuidando do solo, a gente consegue semear melhor. Se não cuidar do pensamento, que é a parte principal do nosso solo, aí, a gente já não vai adubar tão bem o nosso terreno, né? O que mais, gente? Mais algum comentário desse aqui, dessa parte? Que aí já foi só para fechar mesmo o capítulo, né? Deixa eu ver se tem mais. E aqui reforça bastante essa história das influências, né, da parte física que o obsessor pode atingir, tanto a parte física, que o Miranda fala que ele viu vários casos,
como também a parte que a gente sabe, né? Aqueles casos todos que a gente já viu de esquizofrenia, de depressão, de problemas sérios de psiquiátricos, né? Então, isso tudo também influenciado pelo obsessor, que a pessoa está ali com aquela. E aí vem bastante, até tirei um pedacinho, mas agora já tirei, dava até para ler um pedacinho do João de Anjos falando que muito se liga naquele pensamento de culpa que a pessoa traz. Porque aquele obsessor é aquele que a gente já foi, nós já fomos o algoz dele. Então, a pessoa está com aquilo ali no subconsciente, né? Não tem consciência daquele crime que aconteceu, e aquilo vem na mente dela, aquele sentimento de culpa, e aquilo forma o plug já, para poder chegar à tomada do obsessor. Ele descobre aquela pessoa, às vezes ele não está acompanhando direto, mas daqui a pouco descobre por aquele vínculo. E a pessoa é outra agora, completamente diferente, mas ela tem aquilo na mente guardado. O espírito vai tendo essa lembrança. Você não reparou de uma maneira que sentisse bem assim, agora eu reparei, passei por uma expiação, então agora eu me arrependi, sinceramente, teve a expiação, teve a reparação. Isso aí vai deixar a pessoa mais tranquila. Agora você não teve, não aconteceram todas as fases, às vezes o espírito reencarna com aquele sentimento de culpa ainda. E aí isso também prejudica, vai causar também os problemas psiquiátricos, psicológicos que existem. Então, assim, tudo envolvido para que nós possamos ficar sempre alertas com as nossas mudanças. Quando a gente escutar que é um parente qualquer falar assim, mas você está assim hoje, coisa e tal, percebe, porque às vezes é uma influência que está perto, e você está ali absorvendo aquela energia, e você de repente começa a ficar. Que aí para as mulheres ainda tem a desculpa da TPM, né? Mas para quem não é mulher, ou então já passou da idade da TPM, a pessoa não pode ficar alegando isso, e aí é assim, ser mudado, nada, começa a ver que tem uns pensamentos diferentes aparecendo. Já presta atenção, porque pode estar acontecendo aquela primeira parte, sim, aquela influência simples, que depois começa a se tornar obsessão, porque aí você começa a ficar com aquele pensamento fixo, e por aí vai seguindo, né? A sequência lá das influências. Tem mais ninguém para falar? Se não tiver, a gente fecha hoje. É, só a gente ter um equilíbrio, né? Porque senão também fica sempre com a preocupação de que, isso aqui é obsessão, você está obsediado. Nem tudo é, né? Às vezes você está num momento que você está realmente numa fase ruim. É claro que qualquer situação que você viva, se você deixar prolongar, vai rolar uma influência. Vai Porque atrair, você, né? Vai né? atrair, vai Você atrair. vai atrair, porque você está numa vibração já prolongada, né? Uma depressão, por exemplo, a depressão é um perigo, né? Ela começa, se a gente não segurar ela no início, que não é fácil, né? Porque é uma doença, não é uma coisa simples, não é uma coisa que a gente quer, né? Uma frescura, como muita gente acha, né? Mas se a gente não segurar no início e deixar, depois é uma loucura para conseguir se livrar, e aí vem todo tipo de influência para deixar você mais para baixo, né? E aí você não enxerga a saída. E então a gente não pode deixar essas coisas prolongarem, tá? Teve um problema, teve um aborrecimento, teve uma raiva, um acesso de raiva, tudo bem não, mas enfim, é, passou, você toca para frente. Também tem que, a gente não pode ficar remoendo, né? Falou, às vezes, né? Poxa, falei uma coisa que eu magoei e tal. Vai lá, pede desculpas, repara o erro e segue em frente. Porque se ficar com esses sentimentos destrutivos, aí você vai fazer mesmo um caminho de futura obsessão. A gente só tem que ter cuidado com isso, porque senão fica também muitas vezes culpando o obsessor, quando na realidade é a gente que está, né, criando as dificuldades, ou a gente é que está obsediando o outro, né? A gente também tem que ficar ligado nessas coisas. É que é o ressentimento. E aí você está atraindo, não está culpando ninguém, é você que está chamando. A gente não tem que culpar ninguém, porque tudo que acontece, já foi falado aqui, ó, tudo é nossa responsabilidade.
Inclusive atrair o irmão que está desequilibrado para junto de nós. Se você ficar sempre vibrando no bem, fazendo bem, colocando, não é que nada de mal vai te acontecer, não, porque acontecem coisas que é para a gente acordar, para a gente aprender, uma lição, já estava programado, tem ali milhares de, vamos dizer, de razões para acontecer coisas conosco. Só que você que atrai tudo, então você está com o seu imã, todo marcadinho no perispírito, ao longo do perispírito. Então, nós temos vários ímãs, já falei isso várias vezes. Tem o imã da área afetiva, tem o imã da área financeira, o imã da área de trabalho profissional. Aí você vai atraindo de acordo com a energia que você vai irradiando. Vamos puxando. E aí não tem, não é, a culpa não é do obsessor, é você que está atraindo. Qualquer irmão, inclusive aqueles antigos que já estão com raiva de você há muito tempo. Sabe? Aí o ressentimento, qualquer, né, sentimento negativo, porque a diferença do sentimento com a emoção, na emoção, como você falou, da raiva, tem a raiva, vai lá, não mantém a raiva. Você pode ficar com aquele sentimento, aquela emoção na hora, que é rápida, orgânica, e deixa aquilo passar. Agora você ficar guardando, a emoção, aí começa a virar uma emoção. Puxa, ele me fez isso, vai ressentindo, vai estar magoado. Aí vou transformar em emoção de quê? Emoção de ódio, emoção mais profunda. É uma coisa que demora, que fica. O sentimento fica. A emoção, ela vem rápido, te causa lá a reação. Corporal, inclusive. E aí, o sentimento, o que que é? O sentimento vai sendo formado com aquele monte de coisinhas que você vai guardando. Aí forma o sentimento do amor, como forma o sentimento do ódio. Então, por aí tem essa diferença. Nós já vimos isso no estudo, mas depois eu posso até, que foi no livro passado, eu posso até trazer para cá para a gente ver a diferença. Porque essa diferença entre emoção e sentimento é muito importante. Então vamos terminar, porque já também estamos no horário, né? Carla faz a nossa oração para a gente acabar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus, por esses momentos. Que nós possamos ser inspirados em nossas atitudes, que esses estudos possam nos auxiliar, aliviar nossos sofrimentos, nos dar direção e inspirar-nos a boas ações, e esses conhecimentos possam nos trazer, nos enriquecer, para que a gente melhore cada vez mais, que é o nosso objetivo. Muito obrigada, Jesus, e que possamos estar aqui novamente na próxima semana. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, até semana que vem, até terça que vem. Beijão para vocês todos. Obrigada, valeu, tchau. Boa noite, obrigada, Su. Obrigada, Obrigada a tchau. todos. Tchau. Obrigada, Boa noite, gente.